História de uma rainha brilhantemente escrita por uma autora nacional. Olá, eu hoje venho-te falar de Luísa de Gusmão, da Isabel Machado. Primeiro de tudo, eu quero agradecer à Marcador e à Isabel Machado o facto de me terem enviado este livro. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. E é um livro grandinho. Tem 575 páginas, tem 575 páginas se não falarmos da nota final e, portanto, a Isabel não me vai levar a mal, mas eu vou pousá-lo, vou pôr a capa por aqui, porque pesa. Ora bem, então já aqui estamos sem o peso do livro, para vos dizer que bem que escreve a Isabel e que boa que é esta história da nossa Luísa de Gusmão. Eu primeiro de tudo quero realçar o trabalho de pesquisa que houve neste livro. É um trabalho de pesquisa que eu acho que deve ter dado, é um trabalho de pesquisa imenso, que eu acho que deve ter levado imenso tempo à Isabel e que muitas vezes não se nota. E neste livro é algo que poderia passar, porque tudo aquilo que a Isabel nos diz está tão bem enquadrado, tudo aquilo que a Isabel Machado nos mostra está tão bem metido na história desta Luísa de Gusmão que poderia passar sem ser referenciado este trabalho de pesquisa, porque só um trabalho de pesquisa muito apurado é que dá esta normalidade e que dá esta utilização dos vários elementos históricos assim de uma forma natural e de uma forma que não nos chama a atenção e que não nos desperta. Ou seja, nós temos uma história passada numa época e está tudo tão naturalmente metido na narrativa que este trabalho de pesquisa e esta apropriação deste tempo por parte da Isabel Machado poderia passar ao lado, e eu quero chamar a atenção para esse aspecto, porque acho que o romance histórico vive muito disso. Nós temos que acreditar naquele romance histórico, temos que acreditar naquela verdade, e a Isabel consegue isto nesse livro. Outro elemento importante neste livro é, ou pelo menos para mim, foi esta malvada pretensão, foi esta pretensão que nós temos de que conhecemos a nossa história e sabemos a nossa história. Não sabemos, não conhecemos, e cada vez mais eu acho que é fundamental perceber de onde vimos e, portanto, é fundamental a criação destes livros e é fundamental a criação destas histórias como a da Isabel Machado. E eu também queria, logo no início do vídeo, chamar essa atenção, porque estas figuras, estes acontecimentos, estas formas de ter estado no mundo são importantes para percebermos muito daquilo que nós somos hoje enquanto povo. E a nossa história é tão rica que os nossos autores têm mesmo que a contar e têm mesmo que nos dar esse nosso passado coletivo, que muitas vezes fica esquecido e é escamoteado por todos nós. Tanto mais que esta personagem, Luísa de Gusmão, era espanhola. Obviamente que veio para Portugal para unir as duas casas reais. Obviamente era comum na altura esta troca de princesas, de raparigas da corte, entre as duas cortes, até por forma a manter uma coabitação o mais pacífica possível, e é nessa perspectiva que é assim que Luísa de Gusmão veio para Portugal. No entanto, Luísa de Gusmão vai se casar com o Duque de Bragança e vai se tornar e vai interiorizar vai interiorizar que é portuguesa e vai interiorizar que Portugal é o seu país. E em momentos-chave ela não vai tomar o partido de Espanha, mas vai tomar o partido de Portugal, e portanto vai mostrar que, independentemente do sítio onde nasceu, ela acaba por se tornar muito portuguesa, a ponto de ajudar o marido na restauração da independência.
isso eu acho que é um elemento muito importante, muito importante e muito patente neste livro. E muito interessante, porque havia mesmo nestas figuras que de alguma forma eram educadas para um determinado papel, esta ideia de que a partir de determinado momento o seu país não era este, era o outro, e portanto sobre esse ponto de vista elas tinham que defender as cores da bandeira sobre a qual tinham jurado fidelidade. E isso é muito interessante. Não acontecia com todos, mas aconteceu com Luísa de Gusmão. Depois temos a escrita da Isabel Machado, que é uma escrita corretíssima, uma escrita riquíssima, e é uma escrita que está, acima de tudo, enquadrada para a época. Ou seja, uma das coisas que eu não gosto de ver num romance histórico são palavras que naquela altura dificilmente existiriam, ou naquela altura dificilmente alguém, principalmente com uma posição social tão elevada, as diria. E portanto isso incomoda-me a nível da escrita. E a Isabel não faz isso. A Isabel tem uma... a Isabel Machado tem uma pureza, se quiserem, da escrita, que está muito de acordo com a época que está a retratar, e acaba por isso dar uma vivência e uma dimensão ao livro diferente. E eu agora vou buscar o livro porque vos queria ler duas passagens. Venho já. Já cá estou, e eu queria vos ler aqui uma passagem que diz assim... Deixem ver se eu a descubro, eu marquei a página, portanto é fácil de descobrir. Que diz assim: Lisboa, 1 de dezembro de 1640. Portanto, estão a ver a data. O dia a acordar assoalheiro corteja a luzir reflexos prateados nas águas e o movimento da cidade sem alterações. Os mesmos mendigos arrastavam os pés descalços e os andrajos puídos. Os gritos dos lojistas e vendedores ambulantes misturavam-se no ar límpido com os sons das carroças e dos cascos. O paço da Ribeira dominava majestaticamente a grande cidade junto ao rio. Em redor do paço, ninguém deu conta das carruagens paradas com as cortinas corridas que aguardavam às 9 da manhã. Lá dentro, os conjurados estavam minutos de alterar a história do reino e cada um sabia o que fazer. Portanto, em 2 parágrafos, num minuto, a Isabel dá-nos conta de que algo vai acontecer e, obviamente, com o nosso conhecimento da história, sabemos o que é que aconteceu a 1 de dezembro de 1640. Portanto, a restauração da independência. E queria-vos ler aqui este bocadinho que diz assim: Nas orações da noite, Teodósio rezou o terço e pediu pelo tio Duarte, o herói detido pelos espanhóis, que se mantinha bem vivo nos corações e nos esforços do rei para o libertar. Depois das preces, demorou-se a conversar com a mãe e confiou: O meu maior desejo é juntar-me aos exércitos, lutar até morrer pela nossa dinastia e pelo rei. Tomara atingir a idade, parte logo, senhora. Que ideia, filho? És o herdeiro, tendo os livros de pôr a tua vida em risco. Um futuro rei tem que saber fazer a guerra, minha mãe. Não espereis ter-me fechado no paço quando os nossos homens se batem por el rei Dom João IV. Poderás visitar os exércitos e acompanhar el rei, isso sim, nada mais. Saberei convencê-lo, senhora. Acredito que atenderá às minhas razões. Luísa beijou-lhe a testa, não querendo desapontá-lo. Teodósio seria mantido bem a resguardo no paço, que aquela independência era demasiado custosa para se pôr em risco o herdeiro do trono e filho muito amado, mesmo havendo um segundo varão. Será que assim foi? Leiam o livro. É um livro fantástico sobre uma época que, no fundo, acaba por ser a época que nós estamos a viver agora, porque não voltámos a perder a independência e, portanto, o país que somos hoje vem daquele momento em que estes homens nos dão a restauração da independência. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o livro Luísa de Gusmão, da Isabel Machado. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.